Saudações para a sua mudança de vida, visão da hipnose. Eu sou Edu Bastos e hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade. Primeiro eu quero dizer por que eu resolvi falar sobre isso. Eu estava caminhando outro dia pelas ruas e encontrei uma loja que vendia artigos de mágica e de outros artigos circenses. Entre eles tinha malabares. Aí eu conversando com o dono da loja, ele queria me vender os malabares, naquela conversa vai e vem, até decidi comprar, mas estava sem o dinheiro e acabei não comprando as bolas de malabarismo. Acabei depois comprando bolas de tênis e fui praticar o que ele estava me ensinando durante a nossa conversa. Eu tinha contado para ele que eu já tinha resolvido aprender malabarismo quando era criança e não tinha conseguido, porque na verdade eu só conseguia com 2 bolas. Eu sei que depois que eu fui nessa loja, passou um tempo, eu comprei bolas de tênis e fui testar o que ele me ensinou. E funcionou. A minha surpresa foi que funcionou muito bem e que eu entendi que a minha mente estava num processo de aprendizado. Pessoal, isso podia acontecer com vários exemplos. Comigo, no caso, aconteceu quando eu fui tentar aprender a fazer malabarismo. Recentemente com essas bolas de tênis. Eu gravei separado uma explicação sobre o que aconteceu e como eu estava sentindo isso para chegar aqui e falar sobre neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela é a capacidade que o cérebro tem de aprender e remodelar, e se remodelar ao longo da vida, de acordo com as experiências. Essa capacidade de aprender está com a gente desde que a gente nasce até o momento da nossa morte. Quando nós somos crianças, não sabemos muita coisa. Por exemplo, não sabemos tampar o recipiente que a tampa enrosca. Aí depois que aprende isso, fica essa repetição. Depois, quando é adulto, todo mundo já naturalmente faz esse movimento de enroscar quando vai colocar uma tampa que enrosca no recipiente. Depois que somos adultos, não sabemos um monte de coisa ainda. Porém, se tivermos tido uma experiência prévia de como fazer tal função, a gente realiza ela com facilidade. Isso vale para tudo. Qualquer atividade que se quer fazer bem feita precisa de prática, de repetição, de estudo, de dedicação. Tudo isso vai fazer com que aconteça tanto no cérebro, certo? Essa neuroplasticidade. Por quê? Porque a neuroplasticidade é a forma como os neurônios se comunicam e eles podem mudar isso para fazer funções cada vez mais amplas ou específicas. Eu não queria falar de forma tão rebuscada realmente que eu quero que as pessoas entendam. A neuroplasticidade é uma forma de modelar tanto a função dos neurônios como a organização estrutural deles. Além disso, os neurônios eles se comunicam através de substâncias específicas para cada neurônio, e elas também podem ser modificadas se o cérebro passa por um sistema de neuroplasticidade. E o cérebro está constantemente passando por isso. Desde que você nasce até você morrer, tem neuroplasticidade. O mais interessante são em certas situações onde a pessoa passa por um processo de reabilitação. Por exemplo, se alguém, eu no caso, que sou canhoto, tem um tipo de lesão temporária, eu me machuquei de uma forma que a minha mão tem que ficar imobilizada. E aí é a mão esquerda. Eu não estou podendo trabalhar com ela, eu escrevo com ela, faço tudo com ela, mas ela está imobilizada porque eu machuquei. Eu vou ter que fazer algumas atividades com a direita, por exemplo, escovar o dente. O fato de eu escovar o dente com a direita, eu não estou acostumado a fazer os movimentos adequados da escovação com ela. Mas se eu faço isso, um grupo de neurônios responsável por isso vai trabalhar de forma um pouco mais precisa o movimento que naturalmente a minha mão esquerda fazia, mas a direita não. Então, se isso for praticado, acontece, sim, a neuroplasticidade. É como todo mundo tem a capacidade de ser ambidestro, todo mundo tem a capacidade de escrever com as 2 mãos. Só que só desenvolve isso quem pratica isso. Se for necessário a pessoa escrever com a mão oposta, que não é dominante, ela vai treinar e consegue. Por quê? O cérebro passa por essa neuroplasticidade, por essa remodelação. Tudo bem, eu contei um momento de criança, porque o aprendizado é normal para todo mundo. Eu contei um momento onde eu tenho uma limitação temporária, que foi um acidente na minha mão, por exemplo. Agora tem aquelas situações que são permanentes. Por exemplo, você teve um acidente e teve que amputar um braço. Permanentemente,
o seu outro braço vai ter que aprender a fazer um monte de função que o seu braço amputado fazia. E essa adaptação toda acontece a nível do sistema nervoso. É por isso que a repetição faz o movimento que é necessário ser feito ser mais perfeito. Numa situação que é temporária, como a lesão da mão primeira, e eu só podia usar a direita, depois de um tempo, quando a minha mão esquerda estiver recuperada, a mão direita vai se acomodar de novo, porque já tinha informação prévia no sistema nervoso para ser trabalhada aquela função pela mão esquerda. Porém, na situação onde eu tenho uma condição permanente, isso pode se adaptar de uma forma muito mais drástica, porque é necessário. Bora para um exemplo que já vem de nascença, não foi um acidente que aconteceu. Pessoas que nascem sem os braços. Aí, por exemplo, ela aprende a dirigir com o pé, ela aprende a escrever com o pé, ela aprende a comer até com um talher usando o pé. Essa pessoa, ela teve um processo de aprendizado, ela já nasceu assim. Ela teve um processo de aprendizado que foi com áreas do sistema nervoso trabalhando pela necessidade dela. Isso tudo é neuroplasticidade. A neuroplasticidade é algo fantástico, porque ela tem essa relação com o aprendizado desde o berço, desde a barriga, na verdade. Desde a barriga, da construção dentro da mãe. Como ela também tem essa parte toda de, o indivíduo é adulto, mesmo que ele não vá aprender mais, o que é difícil, porque estamos aprendendo constantemente, se ele passar por um processo de necessidade de adaptação, esse sistema nervoso, ele participa disso através da neuroplasticidade. As conexões entre os neurônios são refeitas, renovadas, se restabelecem, áreas do cérebro se restabelecem para poder fazer uma nova função. Nem sempre esse processo é bem sucedido, mas ele, no sistema nervoso, passa por um esforço muito grande para fazer com que a pessoa consiga realizar o que é necessário. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro. Anexo a ele vai ter o processo de aprendizado, como eu falei, de como eu fiz o malabarismo. Eu achei muito interessante, como eu me senti muito bem com esse processo. Eu espero que vocês utilizem essas informações que eu dei também na vida de vocês. Tentem fazer malabarismo, que vocês vão ver que é fantástico. Então, pessoal, como eu falei, eu queria mostrar para vocês um pouco sobre como foi o meu aprendizado com malabarismo. Eu achei muito interessante quando eu conversei com o rapaz e depois eu fui testar, jogar uma bola e pegar. Assim ele falou, mas usa na mão que não é dominante. Coloquei na outra, já que eu sou canhoto, aí eu passei para outra e fiquei testando. E vi que realmente no início, a bola até caiu, mas vai uma adaptação. Joga para cima, pega com a outra. Joga para cima, pega com a outra. Joga para cima, pega com a outra. Inclusive o que eu estou falando funcionou muito bem para mim. Estar falando alto a minha ação. Joga para cima, pega com a outra. Daí ele falou, agora tenta com duas. Quando eu era criança eu já tinha tentado com duas. Joga para cima, passa e pega. Joga para cima, passa e pega. Joga para cima, passa e pega. Como eu via nos desenhos. Tipo, os desenhos da minha época lá, que sejam, não importa agora quais eram, mas eles faziam assim, Eles faziam isso. E parecia difícil na época, até que treinei e consegui com duas bolas. Só que eles faziam nos desenhos com 3, com 4. E daí como foi isso? Eu falando com o vendedor, ele disse que eu não tinha conseguido passar. Eu disse que eu não tinha conseguido passar disso, e ele falou assim: faz o seguinte, tenta jogar uma, jogar a outra e pegar. Claro que eu tentei fazer o que eu falei agora e as bolas caíram no chão. Por quê? Existe uma adaptação para quando se joga e vai se pegar. Eu falando agora fica mais fácil. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. O legal disso é porque gera um contratempo. E esse contratempo de joga, joga, pega, pega, dá para adicionar uma palma, é o que ele falou. Ele falou, adiciona uma palma aí. Então, joga, joga, bate palma, pega e pega. Joga, joga, bate palma, pega e pega. Joga, joga, bate palma, pega e pega. Fazendo isso, esse contratempo da palma também dá para adicionar uma bola. E daí foi o que eu fiz. Daí eu fui tentar fazer e claro que caíram no chão. Mas se você prestar atenção, o movimento é muito fácil. É jogar, jogar. Joga, 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 joga. E assim vai, desse jeito. E fazendo assim, dá para andar, dá para fazer
um monte de coisa. Pessoal, eu levei um dia para conseguir fazer isso e eu percebi que qualquer pessoa pode fazer isso se ela tiver as condições, claro, físicas necessárias para fazer esse movimento bem aqui. Não é difícil, basta a pessoa ter um pouco de determinação. Eu resolvi gravar o vídeo, não é para falar sobre determinação, mas para falar sobre como eu percebi que a minha mente foi se adequando ao peso da bola. Ó, por exemplo, para fazer isso aqui agora, foi se adequando ao peso da bola, foi se adequando ao movimento. Tudo isso foi acontecendo, tá, ao longo de um dia. E o vídeo é sobre neuroplasticidade. Tá? A neuroplasticidade não vai acontecer assim de uma hora para outra tão velozmente. O que acontece? Com um dia eu já estava conseguindo jogar para cima e pegar as 3, só que depois elas caíam. Para manter esse ciclo de jogar e ficar conseguindo fazer isso por um tempo maior, eu comecei a, durante todos os dias, quando eu acordava, eu fazia o que eu tinha que fazer e depois separava ali uns 10 minutos para ficar treinando isso. Com essa repetição, os neurônios foram entendendo o peso da bola, entendendo todo esse, acostumando, né, fazendo uma adaptação para isso, além de gerar memória muscular, um movimento que já me permite fazer olhando para a câmera, sem ter que olhar para as bolas. Esse movimento todo, ele também é adaptado. Assim como eu estou falando agora, né, no vídeo que eu devo falar sobre neuroplasticidade, isso mostra como é o processo de aprendizado e até de recuperação em certas situações onde acontece, né, ou aconteceu algum tipo de lesão no sistema nervoso. Eu espero que vocês pratiquem isso, porque vocês vão perceber que é um aprendizado novo, é um aprendizado diferente, é um aprendizado interessante para fazer com que a mente de vocês perceba algo de uma forma, digamos assim, fora da caixinha. Isso serve para ideias, isso serve para criatividade, né? E também serve, o que eu achei legal, serve para questões de memória muscular, movimentação. Para isso, um mágico faz repetidas vezes aquele teste, aquela repetição do movimento dele. Para isso, os profissionais em geral fazem isso, os dançarinos, bailarinas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, eu agradeço demais. Se querem receber novos vídeos, cliquem lá nas notificações. Se gostaram desse vídeo específico, cliquem no joinha e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!